Eu me reuni com os pastores que me assessoram para escolher o tema do ano que vem. Vocês sabem que a gente escolhe um tema, não é para você viver aquilo no ano, mas a partir dali, você tem uma cultura, para ano de frutificar, despertar cada crente, porque isso é uma marca da vida cristã, frutificar. Eu reuni os pastores e nós escolhemos um tema, com os pastores, conversando com um e tal. Eu cheguei em casa, 2 ou 3 dias depois, o Espírito Santo me incomodou, dizendo ao meu coração: esse tema não é uma necessidade do meu povo e da minha igreja. Esse tema escolhido, vocês até são muito bons, mas existe uma área, escute o que eu estou falando, não estou fazendo acusação a ninguém, eu estou falando Deus falando comigo. Existe uma área que você, falando comigo, tem falhado, e o meu povo também. E é uma área fundamental, não é secundária. É uma área basilar da vida cristã. Então eu queria dizer para vocês aqui, não vim aqui dar papel de hipócrita, porque eu sou pastor de um povo muito inteligente. Eu não estou falando aqui alguma coisa para dar uma de falso humilde, ou apenas para soltar uma frase de efeito para motivar vocês. O tema desse ano que eu escolhi, que Deus falou ao meu coração: eu sou o principal, eu sou o maior, eu sou aquele que preciso mais do que vocês todos, eu sou aquele que tenho mais falhado nisso. Por isso o Espírito Santo me levou e falou ao meu coração. E eu quero que esse tema, é a minha oração para a minha vida e para a vida dessa igreja, seja um paradigma, uma mudança de paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um modelo, uma mudança de modelo a partir desse tema para a vida da igreja, porque lamentavelmente, irmãos, a igreja evangélica, e não é a ADVEC, a igreja, em grande maioria, tem falhado terrivelmente nessa área. Eu vou pregar uma mensagem didática, pedagógica, não estou preocupado de pregar mensagem de alegria, mas de confrontação. O ano que nós vamos marcar como tema do ano que vem vai ser o ano da oração. Você está aplaudindo, é? Você deve orar muito, hein? Esse aí é o nosso tema. Eu vou pregar uma mensagem hoje sobre oração, e na primeira Santa Ceia de janeiro, se Jesus não voltar, eu prego a segunda mensagem sobre oração, que não dá para pregar tudo aqui numa mensagem só. Então eu prego hoje a primeira parte, e na Santa Ceia de janeiro, a primeira do ano, se Jesus não voltar, eu prego a segunda parte. Eu vou falar sobre o poder da oração. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Lucas 11. E tenha paciência para ouvir e ouvidos atentos para ouvir. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei:
Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Preste atenção ao que eu vou te falar sobre a questão da oração. Número 1, a oração é a chave da intimidade com Deus. A oração é a chave da intimidade com Deus. Os discípulos não pediram a Jesus para ele ensinar a pregar. Não tem nenhuma passagem. Os discípulos não pediram a Jesus para ensinar a pregar, mas para ensinar a orar. Por quê? Porque eles viam que muita oração de Jesus, muitos milagres, muitas respostas, muito sobrenatural. E o contrário é verdadeiro. Pouca oração, poucos milagres, pouco sobrenatural. Então eles viam que Jesus orava muito e que muitos milagres aconteciam. Escute o que eu vou declarar, e tudo que você declarar teologicamente você tem que provar. A pregação não opera milagres. O papel principal da pregação é trazer conhecimento, é ensinar. A intimidade com Deus traz o milagre. Então vamos para a Bíblia para provar o que eu estou te falando. Eu vou repetir para você. A pregação não opera milagres. Não, o ato de pregar não. Porque o papel principal é ensinar, é instruir. Mas a intimidade com Deus traz milagres. Presta atenção, Lucas capítulo 5. Jesus vem operando milagres. A multidão corre pela quantidade de milagres que Jesus vem operando. Você vai ver isso no versículo 14, no versículo 15. Jesus opera milagres. E diz assim o versículo 16: e ele retirou-se para o deserto para orar. Aí você entra no versículo 17. Naqueles dias, Jesus está ensinando a palavra. Isso aqui é uma coisa. Jesus está ensinando a palavra. E o texto diz: a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Porque ele orava muito. Milagres, oração, ele ensina. Está ensinando a palavra. Mas o texto vai dizer que estava sobre ele a virtude para curar. E aí vocês conhecem a história do paralítico de Cafarnaum. O homem trazido por 4, que ele cura. Escute o que eu vou dizer para você, meu amado irmão. Eu estou mostrando na Bíblia. Jesus orava muito, tinha muitos milagres. Ele estava operando milagres, para de operar milagres e vai para o deserto para orar. Depois ele volta, a virtude do Senhor está sobre ele para operar milagres e cura. Porque ele orava muito. Ele está ensinando. O ensino da palavra não opera milagres. Mas o poder sobre a vida de Jesus opera milagre. O ensino da palavra traz conhecimento e instrução. Por isso que os discípulos não pediram a Jesus para ensinar a pregar, mas para ensinar a orar. Quanto maior o grau de intimidade com Deus, maior é o nível da revelação e do poder. Quanto maior o grau de intimidade com Deus, maior é o nível da revelação e do poder. O exemplo de Jesus, mas eu posso trazer o apóstolo Paulo. Quase que a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Um homem de muita oração. 2 Coríntios 12, 7, ele diz que foi dado a ele um espinho na carne, para ele não se gloriar pela grandeza das revelações que ele recebia. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 diz que pelas mãos de Paulo, Deus operava coisas extraordinárias. Até lenços e aventais que eram levados do corpo de Paulo, curava a gente. Jesus começou seu ministério com oração e jejum.
Mateus capítulo 4, versículo 1, 40 dias de oração de Jesus. Jesus não começou com uma frase de efeito, ou uma palavra bonita no Instagram que viralizou e que atraiu milhões de pessoas, mas com oração e jejum. Agora eu vou te dar uma prova maior. Mateus capítulo 5, 6 e 7 são as regras do reino de Deus. Jesus está ensinando as regras do seu reino. Então eu vou fazer duas perguntas e vou responder. Quantas vezes em Mateus 5, 6 e 7 que Jesus está ensinando as regras do seu reino, ele ensinou a pregar? E quantas vezes, quando ele está ensinando as regras do reino, ele fala de oração? Então vamos à resposta. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nas regras do reino de Deus, não tem uma vez que Jesus ensina ninguém a pregar. O que você encontra é Jesus dando uma ênfase para praticar a palavra. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, bababá, e continua o texto, vou ganhar tempo. Jesus dá uma ênfase para praticar a palavra. Agora, sabe quantas vezes, ou melhor, quantos versículos, quando Jesus está ensinando sobre oração, ou falando de oração, nas leis do reino? 17 versículos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Ué, era para Jesus então falar mais sobre pregação? Por que Jesus está falando mais sobre oração? Pare para pensar, irmãos. Como é que nós invertemos as coisas? Escute o que eu vou dizer para você, meu amado irmão. A oração não é uma ideia. Em segundo lugar, é uma prática. A oração é um relacionamento. A oração é uma regra da vida cristã. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Efésios 6,18: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica por todos os santos, e perseverando nisso com todas as súplicas, orando em todo o tempo. Agora escute isso aqui em terceiro lugar, preste atenção nisso aqui. Ter sede de Deus é a maneira pela qual vamos ter uma vida de oração. A única maneira que vai levar eu e você a termos uma vida de oração é termos sede de Deus. Escute. O Salmo 42, versículo 1 e 2 fala da corça. Como a corça brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. Está usando um dos instintos mais veementes do ser humano, que é a sede. A fome e a sede são os instintos mais veementes do ser humano. Você tem necessidade de beber água. O teu organismo provoca a necessidade. Por isso que você bebe água. Porque se você não beber água, você morre. Agora, por que ele está usando a corça? Como a corça brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira, a minha alma deseja, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Escute isso. A corça, quando ela não tem água e ela fica desidratada, ela exala um cheiro que atrai predadores. Então, quando a corça tem falta de água e que ela vai ficar desidratada, esse é um princípio que acontece comigo, com você. Se você não beber água, você vai ficar desidratado. Ela exala um cheiro que chama a atenção de predadores longínquos. Então, a corça que tem um olfato aguçado, ela percebe a distância onde estão os mananciais e os leitos de água.
e corre em alta velocidade ao encontro disso, porque quando ela bebe a água, ela restabelece a sua energia e a água faz cessar aquele cheiro que atrai predadores. Está entendendo? A verdade vale para nós. A verdade vale para nós, gente. Quando você tem sede de Deus e só tem uma maneira de manifestar a sede de Deus, é buscá-lo em oração, o predador chamado diabo não chega perto, porque sabe que você é uma pessoa que tem poder e que tem proteção e que tem velocidade para escapar dele. Não existe vida de oração, meu irmão, se você não sentir a necessidade de que você tem que buscar a presença do Senhor. Quarto lugar, aqui nesse primeiro tópico, a oração é a chave da intimidade. Quarto lugar, escute isso. O conceito mais profundo de oração é esse aqui: troca de desejos. Eu troco meu desejo pelo desejo de Deus. Esse aqui é o sentido mais profundo da oração que Jesus deu exemplo em Mateus 26, 39. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feito conforme a tua vontade. A oração é uma troca de desejos, meu irmão, do seu desejo pelo desejo de Deus. Se você não entender isso, meu filho, você nunca vai buscar a Deus em oração, você nunca vai ter vida de oração. Em quinto lugar, Deus responde a oração em um nível mais profundo de quem tem relacionamento com Ele. A Bíblia está lotada de exemplos de Moisés, de Josué, de Elias, de Daniel. Agora, olha Davi no Salmo 23. Interessante. Davi no Salmo 23, ele começa o relacionamento com Deus na terceira pessoa. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. De repente há uma mudança brusca de relacionamento. Da terceira pessoa para a segunda, que está no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele sai da terceira pessoa para a segunda pessoa. Isso indica uma proximidade, uma intimidade. É no vale da sombra da morte. É nos momentos mais difíceis e cruéis da nossa vida. É que muitas vezes a gente se aproxima de Deus para ter com Ele um nível mais profundo. Escute, meus irmãos, escute o que eu estou dizendo para você aqui em sexto lugar. Não podemos ter um relacionamento sobrenatural com Deus que não seja através da oração. Não tem outro meio. Não tem frase de efeito. Não tem frase de pregador, não tem culto de poder, não tem culto de fogo. Você só pode ter um relacionamento sobrenatural, aquilo que está além do mundo humano e físico, se eu e você tivermos uma vida de oração. Agora me escute, por favor. Número 2, nossa mente e a oração. Escute isso. Nossa mente e a oração. Eu já falei aqui em outras mensagens. A nossa mente precisa de 3 coisas principais: foco,
conversa e heróis. São as três principais que a mente humana precisa. Fixar nossa mente em Cristo a cada momento, esse é o grande foco. Se a nossa mente precisa de foco, conversa, heróis, você conversar com você mesmo, e heróis, quem você vai se espelhar. Então, o grande foco da nossa mente é estar em Cristo. Essa é a ideia de Paulo para a nossa mente. Quando eu citei Efésios 6,18, quando eu citei 1 Tessalonicenses 5,17, Colossenses 3, 1 e 2, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, com ações de graça, isso é, mantenha a oração. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos estar orando o tempo todo. É como carregar o nosso quarto de oração o dia todo com a gente. É o quarto móvel de oração. Tem gente que pensa que oração é só quando ele está num quarto fechado, ninguém está ouvindo, então aí é que ele pode orar e falar com Deus. Escute isso aqui em quarto lugar, desse item 2. Jesus, ele tinha um olho no parceiro que ele estava falando e outro no Pai. Vou te mostrar isso na Bíblia. Jesus tinha um olho no parceiro, na conversa, e um olho no Pai. Ele não se desligava do Pai. João capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. O Pai não me tem deixado só. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ao mesmo tempo que Jesus estava conversando com uma pessoa, ele estava ligado com o Pai. Esse princípio é usado por Neemias. Neemias usa esse mesmo princípio. No capítulo 1, ele recebe a notícia do livro de Neemias que Jerusalém está destruída. Ele vai orar, vai chorar, vai jejuar. No capítulo 2, ele era copeiro do rei na fortaleza de Suzã. Ele está diante do imperador. E o imperador olha para ele e diz assim: por que o teu semblante está triste? E ele vai dizer para o imperador: porque a cidade dos sepulcros do meu pai está destruída, está desolada. E aí o imperador, está no versículo 4 e 5 do capítulo 2, vai fazer uma pergunta a ele: o que é que você quer que eu te faça? Aí Elias, alguém pensa: momentinho, imperador, segura aí, eu vou aqui, já volto para te dar a resposta. Senhor, o imperador está me perguntando o que eu vou responder para ele. A oportunidade foi embora. O imperador vai ficar esperando a resposta de um escravo? Quando o imperador pergunta a Neemias: o que queres que eu te faça? Então orei ao Deus dos céus. Ele está conversando com o imperador, mas ele está ligado com Deus o tempo todo. É essa cultura, meu irmão, que o povo de Deus está esquecendo. Ele está ligado o tempo todo: Senhor, o que é que eu falo agora? E Deus então dá uma direção para ele. A coisa mais importante, básica, que podemos fazer é manter Deus diante de nós o tempo todo. O Salmo 16, versículo 8 diz: o Senhor está diante de mim em todo o tempo. Ele está à minha mão direita, por isso eu não vou vacilar. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Como é que você põe o Senhor continuamente diante de você? Ei, desce aqui, Jeová. É isso?
Você manter Deus continuamente diante de você, é você estar ligado o tempo todo com Ele. E você ter Deus diante de você o tempo todo, é para você o tempo todo. Senhor, e agora o que é que eu faço? Como é que eu respondo? Como é que eu resolvo isso? Que atitude eu tomo nessa questão? Essa reunião que eu vou ter agora na empresa, como é que eu vou fazer? Essa reunião de negócio, o Senhor me dá a direção. Essa decisão que eu tenho que tomar aqui em casa, como é que vai ser? O tempo todo está ligado com Deus. Tenho posto continuamente o Senhor diante de mim. Ele está à minha mão direita, por isso eu não vou vacilar. Eu tenho uma comunhão total o tempo todo com Deus. Você não vai vacilar nunca. Escute o que eu vou te falar aqui, que é uma coisa muito interessante. Em sétimo lugar, os dois estados primários da forma de pensar. Existem dois estados primários da nossa forma de pensar. O primeiro estado é chamado de pensamento rápido. Nosso modo padrão de agir. Não temos tempo para refletir. Reagimos a estímulos. Isso a gente faz muito, certo? Com as demandas da vida, com as questões da vida, com aquilo que se aparece para nós. É o que nós chamamos de pensamento rápido. Agora, o segundo estado é pensamento lento. O que é pensamento lento? É aquele que nós refletimos, analisamos, leva tempo, leva esforço, busca de conhecimento, busca de informação, intencionalidade. Decisões que mudam a nossa vida é nesse estado do pensamento lento. É esse estado que você, quando estiver no estado de pensamento rápido, vai dar a você os subsídios para você agir. Porque você vai estar na tua mente, na sua mente, vai ter experiências e conhecimentos sedimentados. Esses conhecimentos sedimentados vieram com pensamento longo ou com pensamento lento. E na hora que você precisa resolver questões em velocidades espantosas, a sua mente vai lá no seu HD, a memória de longo prazo, buscar essas informações que estão sedimentadas, que foram construídas através do pensamento lento e não através do pensamento rápido. Isso é, o pensamento rápido responde ao que está guardado no pensamento lento. Significa que se teu arquivo de pensamento lento só ter bobagem, na hora que você precisar tomar decisões rápidas, vai sair bobagem. Ou não vai sair nada. Isso pode ser aplicado para a oração. Escute. Pensamento rápido, orações rápidas. Pensamento longo, pensamento lento, orações prolongadas. Orações rápidas são feitas em situação de perigo. Orações rápidas são feitas em decisões que você tem que tomar naquela hora. Orações rápidas são feitas quando alguém pede, ora aqui por essa pessoa. São orações rápidas. Situações de perigo, urgência. Agora, a oração prolongada é ela que produz comunhão profunda com Deus e que vão sustentar as orações rápidas. E eu vou te mostrar Jesus nisso. Eu estou te mostrando pensamento rápido, aquilo que você faz em respostas imediatas, no tempo da vida respondendo estímulos, e pensamento lento. Agora eu estou fazendo uma aplicação. Oração rápida é aquela que você faz momentos de urgência, momento de perigo, uma decisão rápida que você tem que tomar, uma oração por uma pessoa, orações rápidas. Agora, oração, pensamento lento, oração prolongada, é aquela que você passa tempo falando com Deus, é aquela que você aprofunda o seu relacionamento,
São as orações prolongadas que vão sustentar as orações rápidas, e o exemplo é Jesus. Então vamos para a Bíblia. João capítulo 11, versículo 41, Jesus diante do túmulo de Lázaro. E Jesus manda remover a pedra, e ele vai dizer uma palavra lá: graças te dou, ó Pai, por me haveres ouvido. Graças te dou, ó Pai, por me haveres ouvido. Jesus já tinha passado um longo tempo de oração, e a virtude e o poder de ressuscitar Lázaro estava sobre ele. A oração longa, que leva tempo, foi feita antes. Agora olha a oração rápida, sustentada pela oração longa. Lázaro, sai para fora! A oração longa sustenta a oração rápida. A autoridade para determinar alguma coisa e acontecer imediatamente, não foi de graça. E Jesus deu a prova: olha, Pai, eu sei que tu já me ouviu, eu já orei, eu já falei contigo, mas eu estou falando isso por causa deles que estão aqui em minha volta, para que eles creiam que tu me enviaste. E como eu tenho uma vida de comunhão contigo, e tu já me revelou o que vai fazer, Lázaro, sai para fora! E ele saiu. As orações prolongadas de profunda comunhão com Deus é que vão ser a base para Deus responder às suas orações rápidas. O rabaxeri carabaxandalabas. Queremos milagres o tempo todo com oração rápida. Não acontece. 8º lugar. O hábito de orar muda positivamente o cérebro, provado cientificamente. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Põe na tela primeiro. O hábito de orar regula e diminui a ansiedade, o estresse e a depressão. Isso aqui é provado cientificamente. O hábito de orar. Não é orar uma vez e daqui a uma semana outra. Outra. Funciona contra a raiva e a rigidez no cérebro, reduzindo os hormônios do estresse. O hábito de orar. Outra. Constrói novos caminhos neurais em áreas do cérebro associadas à interação social, compaixão, sensibilidade para com as outras pessoas. Quando você vê uma pessoa dura, rígida, que só fala em vingança, em maldade no meio do povo de Deus, a gente não ora. Outra, essa aqui é interessante. Preste atenção nisso aqui. Você pode esculpir seu cérebro assim como você esculpiria seu corpo e seus músculos se fosse à academia regularmente. Querendo ou não, conscientemente ou inconscientemente, o seu cérebro é esculpido. Agora, para você esculpir seu corpo, você acha que você vai conseguir esculpir seu corpo com apenas 5 minutos de academia uma vez por semana? Sim ou não? Repete alto. Não. 5 minutos na academia, uma vez por semana, você não vai esculpir seu corpo. Você vai esculpir seu corpo com uma jornada de exercícios físicos, que não vai ser uma vez na semana. Agora, tem gente que quer esculpir o corpo com bomba. Como é que pode? De repente esse cara ficou musculoso. Olha o músculo dessa mulher. Só que bomba causa doença. Esculpir seu corpo fora da área normal
traz problemas. Agora eu volto para a mente. Tem gente esculpindo a mente com bomba na rede social o tempo todo, vendo desgraça de fofoca gospel. O que estão falando de pastor e de igreja, quem está sendo denegrido. Você está querendo esculpir teu cérebro com bomba. Você pode esculpir seu cérebro com oração. Você vai ter um cérebro musculoso. Você vai ter um cérebro sadio. Com o tempo, as coisas mudam em nós, em nossa percepção do mundo. Você está esculpindo o seu cérebro. A oração faz você mudar para melhor. Como o exercício físico faz seu corpo melhorar, a oração faz o teu cérebro melhorar. Está esculpindo o teu cérebro, que vai determinar sobre todo o conjunto do teu ser. Número 3. Verdades fundamentais sobre a oração. A primeira. Eu fico com vergonha de mim. Não é de vocês, não. De mim. Sobre o que eu vou falar aqui. A primeira. Jesus falou sobre o templo. Em Mateus 21:13. A minha casa será chamada casa de oração. O que menos fazemos na igreja é orar. A minha casa será chamada não casa de louvores. A minha casa não vai ser chamada de casa de pregação. A minha casa será chamada casa de oração. É o que nós mesmos fazemos na casa de Deus. Escute, irmãos, todo movimento no reino de Deus começa com oração. Todo. Quer que eu te provo? Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 14. Eles permaneceram unânimes em oração. Capítulo 2, versículo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som de um vento impetuoso, e a casa se encheu, e foram batizados com o Espírito Santo. Repito, antes da descida do Espírito Santo, eles estavam orando. Todo movimento no reino de Deus começa com oração. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 13, do versículo 2 ao 4. Estavam jejuando e servindo ao Senhor, e o Espírito Santo falou: apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho com eles. Então eles, orando, jejuando, impuseram a mão sobre Paulo e Barnabé, e vai começar a jornada da primeira viagem missionária. Todo movimento no reino de Deus precede por oração. Não existe um movimento no reino de Deus para ser feito. Manda avivamento. Olha a hipocrisia desgraçada. Como é que vai ter avivamento se o povo não quer orar? Manda, Senhor, manda um avivamento para o Brasil. Hipócrita. Quanto tempo você passa em oração? Nós, pastores, não estou falando de vocês, estou falando da minha classe. Deus vai mandar um avivamento para o Brasil. Não era porcaria nenhuma, e fica com esse profetismo de que Deus vai mandar avivamento para o Brasil. Todo movimento no reino é precedido por oração. Todo movimento no reino. Terceiro lugar, às vezes, as respostas às nossas orações é um milagre. Outras vezes,
É um momento na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esse é o maior milagre. Pecadores miseráveis como eu, diante de um Deus santo e poderoso. Você acha que milagre é um paralítico andar, é um cego ver, é uma enfermidade incurável, é um impossível acontecer? Milagre! Sou eu e você, pecadores miseráveis, estamos diante de um Deus glorioso, santo, perfeito e poderoso, e Ele ouvir a nossa oração e falar conosco. Escute essa. Escute essa. Vou até beber um pouquinho d'água. Eu estou falando sobre verdades fundamentais da oração. Escute essa. O leão não voa. A águia não sabe nadar. Tubarão não respira fora d'água. Mas no ambiente certo eles dominam. Vou repetir. O leão não voa. A águia não sabe nadar. Tubarão não respira fora d'água. Mas no ambiente certo eles dominam. Esse é o maior ambiente do nosso domínio, a oração. O ser humano domina em vários ambientes. O ser humano sabe nadar. Respira até debaixo d'água com o aparelho, mas respira. Mas esse é o maior ambiente de domínio nosso, a oração. Só nós temos isso, irmãos. Só nós, esse é o nosso ambiente. O leão no ambiente dele é imbatível. O tubarão no ambiente dele de domínio é imbatível. A águia no ambiente dela é imbatível. E nós? O maior ambiente de domínio é a oração. E o que menos fazemos é orar. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado irmão. Crentes que oram param de adorar os altares da conquista e destrói a ilusão da autossuficiência. Eu vou contar 1, 2, 3 e quero que você repita isso aí. 1, 2, 3, já. Amada igreja, povo de Deus, os céus estão esperando a nossa oração. Os céus estão esperando a nossa oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração desse lugar. Os céus aguardam a minha oração. Os céus aguardam a tua oração. Os céus querem operar milagres na minha vida e na sua vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias. O problema é que nós não estamos orando. Número 4, e eu vou encerrar. Precisamos criar uma cultura de oração. Por meio da repetição, as coisas que fazemos se tornam parte da nossa identidade. Por meio da repetição, as coisas que fazemos
se tornam parte da nossa identidade. Quando você começa a orar, e orar, e orar, e orar, isso vai fazer parte de você. Se você todo dia acorda, e quando você vai dormir, a primeira coisa que você faz, e a última coisa que você faz, é dobrar seus joelhos para orar, isso é um sinal físico que vai chamar a atenção da sua mente para o hábito da oração. O sinal físico condiciona a sua mente. Se todo dia a primeira coisa que você faz quando acordar é dobrar seu joelho para orar, e se todo dia a última coisa que você vai fazer é dobrar o seu... Não é ver filme da Netflix até 2 horas da manhã, nem ficar olhando o Instagram ou TikTok. Mas se a última coisa que você faz sempre, não um dia não, irmãos, esse hábito físico vai enviar um comando para o teu cérebro. Um ato físico chama a atenção do seu cérebro para o hábito de orar. Agora, terceiro, isso aqui é sério, gente, isso aqui é verdade. Se acreditamos que estamos no controle, teremos dificuldade para levar um tempo de oração. Se você acredita na tua capacidade, se você acredita nos teus amigos, na influência de não sei de quem, porque fulano disse que vai resolver o problema. Meu irmão, nós vamos ter muita dificuldade para manter a oração. A oração nos leva a devolver para Deus aquilo que sempre foi dele, nossa dependência. O hábito de orar, você está devolvendo para Deus o controle da tua vida. Porque nós acreditamos em remédio, nós acreditamos em medicina. Eu não estou dizendo que não é para acreditar. Nós acreditamos na nossa capacidade, na nossa profissão, no nosso emprego, no nosso negócio, nos nossos amigos. A oração nos leva a devolver para Deus o controle daquilo que sempre foi dele. Essa é a jornada de oração se queremos ter uma vida com Deus. O que eu vou te dizer agora, essa é a jornada de oração se queremos ter uma vida com Deus. Primeiro, priorize a oração. Tenha a oração como uma prática, como regra de vida, assim como você come, como toma café, como você toma banho. Segundo, cultive a oração para você crescer no relacionamento com Deus. Terceiro, multiplique a oração. Construa uma cultura de oração na tua casa, na tua família, no teu negócio, no teu emprego. Construa uma cultura de oração que envolva outras pessoas. Eu não tenho poder de determinar sobre a vida de nenhum crente para você construir uma cultura de oração na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu negócio. Mas eu tenho autoridade para construir uma cultura de oração nessa igreja que eu sou pastor. Eu tenho autoridade. Eu estabeleço uma cultura de oração aqui. Pode na tela aí, número 1. A partir de hoje, todos os cultos dessa igreja, de família, de jovem, de homens, de mulheres, culto de terça, culto de quinta, culto de domingo, sem exceção, 20 minutos antes do culto, tempo de oração, comandada por pastores obreiros com o microfone na mão. Quem não quer orar, vai embora, vai comer pipoca. A partir de agora, todo culto de igreja sede, de igrejas filiais, senhores pastores, tem pouco pastor, escala obreiros, 20 minutos antes, oração, de joelho. Depois fica em pé, dá um tempo de 5 minutos e começa o culto. Eu estou criando essa cultura porque eu tenho autoridade para fazer. Eu não posso criar na tua casa, mas aqui eu vou criar. Tomara que esse aplauso se torne hábito para a sua vida.
Eu sei que tem pessoas que não podem ajoelhar e Deus sabe disso. Mas Deus sabe, você vai estar sentado orando. O que não pode é ficar aqui crente com amenidade, com conversa fiada. Antes de começar um culto, a gente quer milagre, quer Deus salvando, quer Deus respondendo e a gente não ora. Número 2. Todas as reuniões de departamento vão começar com 5 minutos de oração de joelho. Reuniu um departamento, reuniu louvor, reuniu mulheres, reuniu quem quer que seja. Qualquer departamento dessa igreja que vai fazer uma reunião, primeiro 5 minutos de oração de joelho. Outra. Todo atendimento pastoral começa com uma oração. Você vai atender alguém, pastor e pastora, primeiro ore, depois atenda a pessoa. Outra. Campanhas de oração e jejum. Aqui tem uma. De segunda a sexta-feira. O que a gente faz até várias vezes. Um jejum de meia-noite ao meio-dia. Antigamente era até muito fácil você convocar o povo para chegar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã na igreja. Hoje se tornou uma coisa um pouco diferenciada. Então, eu queria desafiar. É para quem quer. De segunda a sexta-feira, de 5 às 7 da manhã. Escolhe um tempo de oração. 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Acorda os moleques da tua casa, como tu acorda para a escola. Vambora, meu chapa, de joelho. Acorda a tua filha. Tua esposa. Escolha 5, 10 minutos. Entre 5 e 7 da manhã, essa semana. Muda. Pastores e esposas durante o mês de dezembro. Aqui é eu com eles. É nós na fita. Senhores pastores, e aí é todos. Quem não está incluído num grupo vai ser incluído. Durante todo o mês de dezembro, com exceção de sábado, domingo e de 25 de dezembro. 24 está incluso, 31 está incluso. Desse mês até o dia 31, eu vou usar um gatilho de oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. De amanhã até o dia 31, às 7 horas e 14 minutos. É um gatilho de oração. Eu vou estar no Zoom com tudo que é pastor e esposa. Eu vou estar com a relação de pastores. E aleatoriamente eu vou dizer: pastor fulano, levante a voz em oração. Eu sei que pode ter algum pastor, eu tenho um médico num dia. Irmão, por favor, não venha para mim com cláusulas de exceção. Eu estou tratando com adulto e não com criança. Ok? Pastor, minha esposa não pode estar porque vou levar minha filha na escola, porque tem prova. Eu não estou perguntando cláusula de exceção. A partir de amanhã, 7h14, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na época de Natal, só o dia 25 que não vai ter. Mas dia 24 vai ter, até o dia 31. Nós vamos orar como pastores para abençoar esse povo, para Deus resolver problemas conjugais, para Deus salvar filhos, libertar maridos, operar milagres, para que Deus faça algo extraordinário que nunca fez aqui em toda a história da igreja. Já foi. Por enquanto são esses. Não adianta eu querer dizer aqui, irmãos, você nunca começa uma coisa exagerada. Vamos agora orar 1 hora antes de começar o culto. Não vou fazer isso aqui. Agora todo dia nós vamos acordar os pastores às 6 horas da manhã e vamos orar até às 8. Eu não quero fazer isso aqui. Eu quero que isso... Sabe como é que nós começamos cultos de transmissão aqui? Sabe como é que começou? Eu fiz uma vez. Depois no outro ano, eu fiz 3 vezes. Depois os próprios pastores disseram para mim: pastor, faz a transmissão da ceia. Não apenas 3 vezes no ano. Então, à medida que a gente vai pegando intimidade, e eu espero é isso. À medida que a gente for pegando intimidade, ao invés de eu estar marcando orar de 7h14 até 7h30, 7h35, nós vamos passar 1 hora orando com os pastores. Levanta a voz você aí, levanta a tua esposa aí a voz. Pelo Zoom a gente orando. Vamos orar por isso agora. E eu quero, antes de terminar essa mensagem, eu quero colocar a igreja de joelho. Se ajoelhe, se você pode. Se ajoelhe. Eu vou dar umas dicas da oração que vai ser a minha.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir a sua oração e vou perdoar os seus pecados. Eu aconselho você como eu, que vou orar aqui, peça perdão a Deus pela sua negligência de comunhão com Ele. Peça perdão a Deus que você está crendo mais nos sistemas dos homens, por isso que você ora pouco. Peça perdão a Deus de você não levar uma vida cristã profunda. Isso só se constrói com oração. Eu vou fazer aqui a minha oração e vou me botar de joelhos. E faça a sua oração. Pode fazer em voz alta, não precisa fazer em silêncio, porque eu também vou me ajoelhar e vou orar. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso. É a Tua graça que nos trouxe até aqui. A grandeza da Tua misericórdia, a grandeza do Teu amor, da Tua compaixão. Miseráveis pecadores, dizemos que Te amamos, mas Te buscamos pouco. Dizemos que Tu és Senhor da nossa vida, mas usamos os meios humanos para resolver um monte de coisa. Perdoe a nossa negligência, perdoe a minha negligência. Perdoe a minha negligência no ato de orar, no ato de ter disciplina, de buscar a Tua face, de ter comunhão contigo. Perdoa-me, ó Deus, pelas minhas falhas nesse tempo, de não dar consciência a esse povo do poder e do papel da oração. Perdoa-me, Deus, por muitas vezes confiar na minha inteligência, na minha capacidade, nos meus relacionamentos, e não buscar de Ti as respostas que eu preciso. Tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa os meus pecados, porque na verdade pecamos muitas vezes, porque não temos uma vida santa, e não é possível ter vida santa sem oração. Mas nessa manhã, nesse ato de ceia, nós aqui como igreja reunida, confessamos as nossas falhas, os nossos pecados, Te pedimos perdão. Te pedimos, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós, que Tu estendas a Tua mão poderosa sobre nós, que a partir de hoje possa ser uma mudança de paradigma, de modelo para a nossa vida, e que a partir de hoje possamos Te buscar como nunca Te buscamos, possamos ter sede de Ti, Senhor, porque é uma necessidade veemente do nosso ser. Sem a Tua presença nós perecemos. Sem a Tua presença nós não vamos a lugar nenhum. Sem a Tua direção nós fracassamos. Escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor. Perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas carnalidades, perdoa os nossos pecados. Restaura, levanta, aviva, desperta, fala conosco, mostra a Tua vontade, que a Tua vontade se estabeleça sobre cada um de nós. O Ramacheri Karabaha Seriandarabas Sorobokaracheri Kandarabachaias. O Espírito Santo, renova Teu povo. Eu não tenho poder para dar consciência a essas pessoas. Eu sou limitado, mas o Teu Espírito Santo pode fazer com que essa palavra fique na mente do Teu povo, porque o culto vai acabar, mas a Tua presença não. E que essa palavra seja mantida como um fogo ardente na vida, no casamento, na família de cada crente. E que milagres aconteçam, que respostas aconteçam, que portas sejam abertas e que haja intimidade contigo. Eu Te peço, Senhor, que haja uma mudança em nós, para que possamos ter uma prática de oração, uma troca, uma verdadeira troca de desejos, do nosso desejo pelo Teu. Escuta o clamor do Teu povo, que eu concordo com a oração de cada um aqui, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. A igreja de pé.
Escute. Escute o que eu vou declarar para vocês aqui para encerrar. Nossa guerra é 100% espiritual. Como é que vamos vencer uma guerra sem oração? Questões pessoais, questões do teu casamento, questões do teu filho, questões da tua família, questões do teu trabalho. No pano de fundo está Satanás. Sétimo, nas questões da vida que Satanás não está por trás, nós temos um Deus que pode agir em todas as áreas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Eu reafirmo para vocês, Efésios 6,18: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, perseverando nisso com toda oração por todos os santos. Eu repito para vocês, 1 Tessalonicenses